O criptólogo, ele precisa ser formado em filologia, entender de algoritmos ou computação e matemática. A filologia, ela trabalha com a linguagem. Ela, por exemplo, pode ser usada para criar uma nova língua. Alguns filmes, geralmente filmes de ficção científica, os personagens às vezes têm uma linguagem própria. Quem cria essa linguagem própria é o filólogo. E o filólogo ele também trabalha analisando línguas antigas para descobrir o que essa língua quer dizer, como se fosse um decifrador de código linguístico. Daí a importância deste conhecimento para o criptólogo. Depois da chegada do computador no mundo da criptologia, o criptólogo ele não pode mais ficar sem o computador como auxiliar. E ao entender sobre a construção de algoritmos, o criptólogo consegue, então, criar modelos que possam ser reproduzidos no computador e acelerar a descoberta ou a criptoanálise, acelerar a solução de algoritmos fazendo a decifração. Da mesma forma, com a chegada do computador, os algoritmos novos passaram a ser criados usando a matemática. Eles já eram criados usando a matemática, mas com a chegada dos computadores, depois da Segunda Grande Guerra, a matemática se tornou muito importante na área da criptologia. E por este motivo, o criptólogo precisa ser formado em matemática. Filologia, algoritmos ou computação e matemática é o que precisa para formar um criptólogo. É desejável, para esse especialista em criptologia, conhecimentos de programação, para que ele, além do algoritmo, ele também crie o programa, conhecimento de comunicação de dados, para que ele saiba como criar mensagens que possam ser enviadas pelos sistemas de telecomunicações, entender de sistemas de arquivos, para que ele saiba criar sistemas que salvem arquivos criptografados ou para fazer com que arquivos criptografados sejam revelados. E é desejável também o conhecimento em segurança da informação, porque o principal foco da criptografia hoje é a segurança da informação. Observe que este não é um curso de formação de criptólogo. Por quê? Porque o criptólogo precisa ser um bacharel em letras com especialização para ter a formação em filologia, um bacharel em engenharia de software para ter capacidade de criar algoritmos criptográficos e um bacharel em matemática para ser capaz de criar esses algoritmos usando a matemática. É muita informação para formar um criptólogo. Alguns são autodidatas. Às vezes a pessoa tem um dom para descobrir códigos, para decifrar enigmas, e ela faz uma leitura de diversos livros de criptografia. Aí na tela aparece todos que eu encontrei em língua portuguesa. E a partir desse estudo autodidata, a pessoa se torna um criptógrafo. Mas mesmo aí, mesmo lendo esses livros, vai precisar do conhecimento de matemática. Muitos desses livros, inclusive, trazem essa fundamentação da matemática. Mas não trazem nenhum deles traz a fundamentação em filologia. Então seria um criptógrafo autodidata, porém que deixaria a desejar em relação ao criptógrafo formado em matemática, em computação e filologia.